Vamos então serenando os nossos corações, procurando estar em sintonia com o alto, para que esses instantes possam traduzir todo o amor, todo o amparo e proteção que o Mestre querido determina a todos nós. Estejamos prontos, receptivos, tenhamos o nosso coração aberto para receber toda esta sintonia, da qual todos nós procuramos o reconforto, o entendimento e tudo aquilo que a nossa vida propõe para os dias de hoje. Agradecemos ao Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, e agradecemos a todos aqueles que acompanham conosco a nossa existência, pedindo sempre amparo e proteção nos momentos mais difíceis, nunca esquecendo que devemos sempre agradecer quando estamos em abundância. O Evangelho de hoje, tirado de Vinhas de Luz, no seu item 152, com o título de Cuidados, traz uma frase de Jesus descrita no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, versículo 34, aonde é descrito: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quando Mateus postulou isso em seu evangelho, procurando nos acalmar, procurando nos dar a certeza de que a cada dia teremos as respostas necessárias para as nossas necessidades. Fala Jesus no versículo anterior: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Remete à fé, à esperança e à condição de entendermos que jamais estaremos desamparados e tudo que nos será dado sempre será através da misericórdia divina. Alerta Mateus, auxiliado por Jesus, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o meu Pai Celestial sabe que de vocês precisam delas. Nesses instantes, nessas palavras, nesse texto, Emmanuel nos explica: os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestam aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de recompor-se o Cristo aos lírios do campo, foram poucos os que reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, não tece,
consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a sua vontade. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do seu berço, aquele em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guardem a alma qualquer ânsia nociva, relativa à comida, ao vestiário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem cuidado consigo, sem menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade, o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se sempre e mais. Realmente, a ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se, tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia em engrandecer-se na sabedoria e no amor, para a obra divina da perfeição. Em versículos anteriores, assim como na explicação de Emmanuel, nos é dado a entender que as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Como ele fala, olhai os lírios do campo. Prestai atenção em que vestimenta eles têm. Eles não tecem, mas a sua roupagem é perfeita, que nem Salomão se revestiria de tanto esplendor. Explica Jesus os cuidados que temos que ter no nosso dia a dia. Na nossa conduta, na nossa compreensão, no nosso entendimento em relação ao que solicitamos ao Pai. Na maioria das vezes, quando levantamos e o nosso dia transcorre tranquilo, sossegado, estamos sempre
entendendo que merecemos. Mas, na verdade, tudo sempre é um preparatório. Tudo sempre será designado para nos instruir e dar a nós a condição de nos preparar para os dias difíceis. Levantamos hoje com a preocupação de amanhã? Como será? Teremos a mesma felicidade de hoje? As nossas dificuldades serão maiores ou menores? Pouco nos importa. Porque se sabemos que Deus nos acompanha em todos os momentos da nossa existência, dá a todos nós as ferramentas, os instrumentos, encaminha para todos nós as energias benditas para enfrentarmos as dificuldades que a nossa incerteza não conhece. Ensina-nos, Jesus, a nos preparar para elas. Não falava Paulo que estejamos sempre preparados para o bom combate? Não explicava Jesus que tudo aquilo que nós precisamos seremos supridos? O que ele sempre condena, e até o próprio Emmanuel em sua explicação, é o ócio, é a preguiça, é o descaso com a vida, entendendo que Deus nos dará sempre aquilo que precisamos. É o conformismo insensato de acharmos que as nossas riquezas são aquelas materiais, quando na verdade elas são instrumentos para a instrução da nossa elevação espiritual. Os nossos percalços são colocados no nosso dia para, através da nossa inteligência perfeita, consignada a todos nós por Deus, meritória pela criação, vamos tecendo, buscando, entendendo quais são os mecanismos que nos levam a viver um dia após o outro. A prevenção é importante, é claro. Buscarmos compreender e nos preparar para o dia seguinte é a obrigação de todo viajor, para que ele não chegue tarde e o trem já partiu. Preparar a nossa mala para a viagem, estarmos com a passagem na nossa mão, sabendo tudo aquilo que precisamos estar desenvolvendo é importante, mas a preocupação excessiva, a angústia, a incerteza, o medo, só faz com que todo este preparatório para as nossas viagens diárias atrapalhem a nossa condução evolutiva. No texto de Emmanuel fala, recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva, não se preocupe demasiadamente, não se angustie pelas coisas que você não tem, porque à medida em que formos recebendo os ensinamentos, vamos entendendo melhor o aproveitamento de tudo que nos é dado, relativo à comida, relativo ao vestuário, ou todas as questões ligadas ao nosso campo material. Fala Emmanuel. Para o discípulo fiel, agasalhar-se
e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, mas o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Portanto, a instrução é: diante das dificuldades, tenhamos fé. Diante das incertezas, tenhamos fé. Diante das preocupações, tenhamos fé. A fé é esse mecanismo que nos liga aos cuidados da nossa existência. Nós não temos a necessidade de achar que amanhã teremos todas as condições de vivenciar tranquilamente até o resto da nossa existência. Porque este mundo da qual estamos vivendo é de aprendizado. No final, Emmanuel reflete: o homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Estejamos sempre preparados. Não importa o tamanho da pedra do caminho, estejamos sempre preparados. E se ela for maior, dentro da nossa imagem, lembremos que o fardo nunca é maior do que podemos carregar. E aí, assim, a nossa mentalização poderá dividir as pedras imaginárias que são maior do que imaginamos que suportamos. Fiquemos em paz e em harmonia, na certeza que amparo e proteção nos é dado do acordar ao adormecer. Fiquem com Deus no coração. Vamos então nos preparando para a contribuição vibratória que todos nós temos a condição e a capacidade de fazer. Não importa se achemos que a intensidade é pequena. O que vale é o que flui do nosso coração e do nosso pensamento. A partir então deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício desse mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem do universo, pela paz mundial e a harmonia em todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado, que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governe com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Vamos vibrar pelo lar de Jesus,
que nos acolhe e por todas as assistências que nesta casa bendita são realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes que são colocados em nossas vibrações, por aqueles que sejam envolvidos, para que eles sejam envolvidos em bênção de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos que lá deixamos. Imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidades, fortalecidos na fé e na confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.